Olá, olá, família do canal Consciência Cósmica, bem-vindos a esse grande programa que temos preparados hoje do coração. Conversando entre amigos, hoje vamos tratar sobre um assunto muito profundo e sensível em nível da sociedade, mas para o qual devemos trazer muita luz, compreensão e acompanhamento. É a prevenção do suicídio em jovens. Hoje temos como convidadas a tratar esse tema a Elsa Farrus e Noemi Paimal. Elsa, bem-vinda. Olá, é uma honra estar aqui com Noemi Paimal e com vocês ao vivo. Muito obrigada por esse encontro de um assunto que nos afeta a todos. Obrigada Noemi também, bem-vinda. Obrigada Marta e uma saudação a todos vocês. É um assunto que afeta não só os jovens, mas também a todos e todas nós. É muito importante. Aqui também está conosco Antônio Bulhões, do Brasil. Ele é coordenador do GOF no Brasil e estamos organizando com eles esses espaços para o mais alto bem da juventude e da sociedade em geral. Bem-vindo, Antônio. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, Elsa, Noemi, Marta. Agradeço essa oportunidade para falar desse assunto tão importante para a nossa geração, as crianças e os pais em geral. É uma honra estar aqui. Muito bem, nós anunciamos a tradução simultânea para português. Nesse momento, vimos a possibilidade de fazer de maneira fluida e assim que acabar essa transmissão ao vivo, vamos subir o vídeo com a tradução simultânea para português para todas aquelas pessoas que estão querendo ouvir essa discussão sobre esse assunto tão importante. Então, Antônio, vamos começar com a apresentação da Noemi. É uma honra apresentar a Noemi Paimal, de nacionalidade francesa. Atualmente reside na Bolívia, é pesquisadora, comunicadora e autora de vários livros. É diretora do Instituto Internacional de Pedagogia 3000 e da Rede Mundial das Escolas de 7 Pétalas. Certo, Noemi? 7 Pétalas. Contribuiu e trabalhou em mais de 55 países no campo da antropologia aplicada e da educação integral, aprofundando em diversas metodologias de aprendizagem transformativa e multicultural. Em 2016, Noemi Paimal lançou a plataforma social solidária chamada Pedagogia 3000 e o programa Pós-Trauma 3000 com crianças refugiadas da Síria, na Turquia e no Líbano. Após esse primeiro momento, conjuntamente com a Nelly Chavarria Licon e a equipe, lançou a campanha internacional Paz 3000. Eu posso escolher e eu escolho a paz. É autora e coautora de uma dúzia de livros de antropologia aplicada e educação. Todo o material produzido está disponível de maneira gratuita no nosso site e no YouTube. Nós queremos salientar esses pontos, porque todo o trabalho que a Noeli vem fazendo, como foi mencionado no final da apresentação, está disponível de maneira gratuita nos sites e é importante para nós poder ter acesso a essa informação. Bom, eu tenho a honra de apresentar a Elsa Farrus Rossignol, que muitos de vocês já conhecem, e a Elsa é terapeuta holística formada em belas artes, trabalha em museus, escolas de arte e no mundo acadêmico. A Elsa fala sobre si mesma. A minha paixão e dedicação atual é a de acompanhar as pessoas a se conectarem com a própria sabedoria da alma, com as ferramentas diversas e as frequências que eu recebo de outros planos. O processo de ascensão é uma escolha consciente de ir em busca da própria sabedoria e amor.
E para mim é uma honra poder participar em todos esses processos e acompanhar o crescimento interno de Gaia, através da luz de cada ser humano. Compartilho com vocês os meus projetos, a minha arte, as canalizações e os trabalhos de difusão com meu esposo na associação e as viagens da alma. Bem-vinda, Elsa. Obrigada pelo trabalho aqui na Terra. Obrigada, Marta. Antes disso, também trabalhei muitos anos com jovens e coletivos na Catalunha, também em coletivos de exclusão, do ponto de vista da educação social. As pessoas me conhecem pelas canalizações, mas há muitos anos eu venho trabalhando com o José Luiz, o meu trabalho mais elevado. Fazemos retiros para unificar famílias, pais e filhos, para que possam estabelecer diálogos depois de processos difíceis de separações, divórcios, em que é quebrada a comunicação entre as gerações. Então, aqui não veio só a canalizadora, veio a outra também. Obrigada, Elsa. Bom, vamos agora aprofundar nesse assunto que nos reúne hoje. E, bom, Elsa, quando eu fiz o convite, você já, através das suas canalizações, mencionou sobre essa energia que levava as pessoas a tirar a própria vida. Então, eu gostaria de abrir esse tema a respeito dessa informação. Obrigada. Bom, eu imagino que o Antônio e a Noemi concordam comigo que não é uma decisão linear, não é uma escolha que uma pessoa faz e depois vai caindo no fundo do poço até tomar uma decisão. Pelo contrário, é uma série de fatores e processos em que a pessoa vai se desconectando da vida. Talvez por isso é muito importante levar em consideração a infância e a juventude, onde realmente acaba acontecendo esse corte e a pessoa se dedica a sobreviver, porque em nenhum momento está enraizada com a própria vida. Então, se falarmos de uma escolha de desaparecer para deixar de ser um problema ou porque ninguém vai perceber, estamos entendendo que há vários fatores. Por um lado, tem o fator familiar, isso daria para muitos programas, também existe um risco ambiental, ou seja, socialmente as pessoas não têm a consciência da prosperidade. A nossa geração, que temos 40 anos, tínhamos ilusão pela vida, podíamos sair para as ruas para brincar e atualmente nas cidades isso é impossível. Você estudava algo e você pensava, mais para frente eu vou trabalhar com isso. Agora temos a geração mais educada do mundo, com pós-graduação e tudo, e não trabalha na área que estudou. Por outro lado, tem uma série de famílias com lutos cruzados. Se eu gosto do novo namorado da minha mãe, estou sendo infiel ao meu pai, se o meu parceiro se separa, eu não posso ver meu irmão do meu parceiro anterior. Ou seja, existem toda uma série de lutos sociais, físicos, abandono, porque a criança nesse mundo imaginário não sabe o que está acontecendo. Ele apenas entende que o pai não foi para a festa da escola dele, ele não entende as questões do divórcio, ambiente econômico, não entende. Simplesmente ele pensa, porque eles estão brigando, se eu for bonzinho, ninguém vai brigar em casa. Ou seja, a criança vai construindo um castelo e agora com as mídias sociais acaba sendo muito agressivo, em que o mundo da educação, e hoje em dia estamos numa era global, mas as mídias sociais, na Espanha pelo menos, têm um grande peso, que não deveria ser para crianças. Ninguém poderia
entrar no Facebook sem pelo menos ter 18 anos, mas os próprios pais abrem as redes sociais, ensinam a usar, porque enquanto a criança está na tela, eu não preciso me preocupar com ele. Também tem um fator de educação que é obsoleto. Temos um modelo da educação do século XVIII para jovens do século XXIII. Então, as crianças não veem nenhum interesse em guardar dados na cabeça, e pelo menos na Espanha, a escola é como se fosse uma gaiola, porque você segrega pessoas que são vítimas de bullying, e as escolas acabam sendo núcleos de bullying. A professora é apenas professora, não é psicóloga, não é socióloga, e não tem como compreender a diversidade que tem em sala de aula. E 90% das pessoas que estão na escola pública vão trabalhar por causa do salário. Poucos vão por uma paixão pela educação. E também temos o que aconteceu em 2020, algo que ninguém fala, existe um silêncio que incomoda, existe uma falta de perspectiva de futuro, o que nos leva a apagar o nosso coração, seja criança, adolescente, e muitos adultos estão nesse corredor sem saber, sem ter motivos para acordar o dia de amanhã. Você mencionou, Elsa, que a escola é uma gaiola, e a partir disso podemos passar a falar com a Noemi para que nos conte como são as instituições na educação, quais são as maiores questões dentro dessa situação. Obrigada. Você vê a palavra gaiola, né? Vejam, de maneira nenhuma estamos querendo culpabilizar ninguém. Não é intenção nesse programa, não queremos julgar. Estamos todos na mesma procura de soluções. Estamos vendo uma transição para uma solução, porque você vê, existe uma grande carga. Eu mesma fui mãe e se eu tivesse sabido, eu teria feito muito melhor. Então, nos tranquilizamos, todas as linhas de tempo podem ser saradas, curadas. Estamos aqui para resolver, trazer solução. Vamos respirar, beber um pouquinho de água, porque é uma questão que nos afeta a todos, porém existem milhares de soluções. Primeiro, por que eu falo isso? Eu sou antropóloga também, como a Elsa disse, temos várias facetas, e como antropóloga, algo que eu gosto do Havaí é o famoso Ho'oponopono, e por trás do Ho'oponopono existe uma tradição. O Havaí tem uma tradição de Lemúria, com uma conexão de coração, mente e fonte. E eles, por exemplo, quando tinham algum problema com os jovens ou com alguma pessoa da comunidade, nunca culpabilizavam os jovens. Eles faziam uma reunião e diziam: o que nós falhamos, ou o que deixamos de fazer para chegar nesse ponto. E esse é o convite, pelo menos para mim, nesse programa, de fazer um convite para juntos, pais, sociólogos, educadores, ou seja, todos, no âmbito da educação, na parte social, na parte do coração, e transitando, porque estamos numa época de transição histórica, então devemos assumir o papel, isso para a primeira parte. E em nível da educação existe muita informação. Estamos num beco não sem saída, com infinitas possibilidades. Muito obrigada pelo convite, Marta. Bom, das questões que mais levam os seres humanos a se desconectarem com a vida é a angústia e a depressão. Por trás dessa angústia e a depressão, Elsa, quais seriam os fatores de maior incidência?
Eu venho de uma família de mulheres com grandes processos depressivos e a minha avó tentou tirar a própria vida em 2 ocasiões. A primeira, ela tinha 19 anos, ela já tinha tido filhos e começou a Guerra Civil Espanhola. Ela era francesa também. E ela diz que entrou num lugar e viu pessoas dando banho no bebê, e aí ela pensou, se eu pulasse dessa varanda, a minha filha vai ter pessoas que vão cuidar dela. E quando ela colocou um pé para fora da varanda, o neném chorou, aí foi aí que ela reagiu. Eu trago esse exemplo porque ela dizia, devemos ter a sabedoria para entender que existe um bloqueio, em que você para de ouvir. Você só entende o conceito de desaparecer, até para não danificar o outro, para ser uma própria solução. E todo esse processo é um ato de amor. A pessoa que tem tanto amor para os outros e como sente uma falta de compreensão, não tem conceito nem noção da morte. A única coisa que ela quer é que essa grande dor desapareça. E a depressão é o esgotamento. Socialmente, nós usamos as palavras, essa pessoa é um psicopata, enfim, são palavras bem fortes que fizemos ou usamos no dia a dia, que tem um grande impacto e que tem um grande papel nas constelações familiares. São pactos que trazem voz para outras gerações. E o que as pessoas mais jovens fazem é quebrar esse silêncio incômodo, porque através das próprias crises, que são muito fortes, no final das contas, toda a família deve verificar onde estão esses vazamentos de energia. Uma criança com a que eu trabalhei tinha que fazer uma declaração em juizado contra a família em 99, ele tinha 9 anos e ele acabou fumando maconha para desaparecer e ele teve um surto psicótico. Ele foi enviado para o hospital psiquiátrico e ele teve um papel fundamental porque ele mostrou que a dor de ter que ir num juizado para declarar deu voz para aquilo que ele estava pedindo. Apesar de ninguém ouvir ele. Atualmente ele é um mecânico de carreiras de motos, ele está no Canadá e ele solicitou ajuda através do juizado de menores e agora já tem 30 e tantos anos e já tem a própria família, mas o presente que ele me deu foi que, como ele não tinha história nem cultura, ele apenas tinha 12 anos, ele não podia ser um herói, Napoleão, um surto psicótico, um militar famoso, porque sempre quando a pessoa tem muita dor, igual que como um canalizador, ele pula a linha do tempo e ele busca uma personalidade para enfrentar toda essa raiva e trazer de volta para o núcleo do conflito. E como ele não tinha base histórica, ele apenas disse, eu era um malvado do século XXI, porque ele queria ter a força de um adulto para poder se vingar dessa dor que ele sentia. Então, o primeiro conceito que nós devemos levar em consideração é que um estado depressivo é um esgotamento por calar e silenciar essa ira, porque você nunca conseguiu reconhecer ou colocar em palavras. É uma ira que você vai acumulando e quando quebra o sistema nervoso, a pessoa entra num estado catatônico de desconexão, chamado depressão. Mas a depressão não é tristeza, é ira. E a ira vem de muitas gerações e de muitos fatores. Obrigada, Elsa. Noé, um dos aspectos que pode gerar nos adolescentes essa angústia e depressão são as próprias atividades acadêmicas. São os testes, o ano escolar está acabando, a criança não é tão inteligente quanto o coleguinha, aí começam as comparações. Então, como podemos reduzir essa pressão na área da educação? Bom,
Basicamente, devemos mudar completamente o sistema educativo, principalmente nas questões de pressão, ansiedade, matérias, notas. Isso não é educação. Educação é reconectar, despertar, é algo sagrado. Pelo menos, atualmente são aceitas as técnicas anti-estresse, que façam artes, esporte, porque quando falamos de esgotamento, estamos falando de um esgotamento físico, muitos deles nem estão no próprio corpo físico. E por isso que é importante que façam esporte, que pratiquem esporte. Uma criança que fazem esporte não vai entrar em depressão, porque tem níveis altos de endorfina e podem aguentar a carga energética. Segundo, esse esgotamento também é emocional. Então, desde bem pequenininhos, podem trazer esse acúmulo. O terceiro pode ser cognitivo, porque o que está aprendendo corresponde ao que ele precisa no futuro, na sociedade. E o quarto é espiritual. Não deixar as crianças desconectadas e os adultos se reconectarem. Esses são os 4 eixos que, aos poucos, estamos co-criando entre todos, estamos fazendo. Existem muitos grupos, não apenas em Pedagogia 3000, mas no mundo. E o que as crianças falam, não podemos mais. Essa sociedade é insustentável, nem ecologicamente, a nível energético, em nenhum nível. Então, como nós somos mais devagar, eles vêm muito acelerados, dizendo, não é possível. Se você não me ouvir, veja o que eu faço. Sem chegar nesse ponto extremo, porque também existe algo, não sei se eu estou falando muito ou muito rápido, qualquer coisa vocês me cortam, mas vemos jovens todos os dias. Tem um programa chamado Jovens Apoiam Jovens, em que eles mesmos se apoiam entre si e com toda a liberdade eles conversam sobre questões como tirar a própria vida, a desconexão espiritual também. Resumindo, eu ouvi tantas vezes, bom, eu vou embora daqui. Então, esse processo de ir embora é precisamente o contrário. Vocês que estão nos assistindo agora, eles estavam em dimensões muito altas e eles vêm descendo voluntariamente e de repente eles falam, isso é injusto, cruel, não é possível, e onde que eu vim parar? E aí é muito tarde, porque eu já encarnei, e é sobre isso, é sobre aceitar essa descida e viver isso, porque se você não gosta desse mundo, você veio para transformá-lo, dá para perceber? E eu digo isso para todos e para mim mesma. E outra coisa, se eu for embora, eu vou deixar a minha equipe sem um a menos, a minha equipe aqui na Terra. Como é que fala equipe Terra? Como é que se fala? Ou a malha de corações, malha eletromagnética de corações, tem vários nomes. Todos somos necessários. Todos. Então, por um motivo estamos aqui. Existe uma missão e algo a fazer, e esse é o motivo pelo qual estou aqui. E essa é a incrível aventura da Terra. É o desafio cósmico. É um desafio cósmico. E eu vou segurar, eu vou ser forte. Existe uma música que diz, o mundo precisa de você. O amor é a solução a todos os problemas. Você consegue. Não fique pelo caminho. Chama Omnipierre. Quando eu fico triste, eu toco essa música e eu repito. Eu posso sim, eu posso sim. Muito obrigada. Elsa, se você quiser complementar alguma coisa a respeito dessas crianças super sensíveis e que, de repente, se encontram nessa densidade. Claro, a questão não é o que acontece comigo. O que acontece na vida vai determinar como eu vou me desenvolver. Devemos falar das gerações
como se fossem milhares de crianças galácticas que têm que resolver tudo que nós não fizemos. E isso é uma carga absolutamente injusta e que não é real. Eu estou conhecendo pessoas de 80 anos com uma sensibilidade incrível, que passaram a vida inteira canalizando, mas nem sabiam o que era isso. Eles simplesmente iam falar com uma árvore e eles ficavam escondidos para que ninguém pensasse que eram doidos. Então, as famílias estelares estão no planeta há muito tempo. Acontece que os eventos foram, ou os acontecimentos foram cobrindo, tomando conta dessas pessoas. E agora essa nova geração já não decide sobreviver e decide ser alguém em presença e reclama essa presença no próprio ambiente. Existem muitos fatores. Quando você vê um bebê, uma criança, você já pode entender a personalidade. Quando é seu próprio bebê, você fala, que bonitinho, né? Mas quando você vai para o hospital, a área de neonatal, você já pode ver quem está dormindo tranquilinho, o outro que já fala, o que eu estou fazendo aqui, o outro que vê para quebrar o sistema. Você vê todos os bebês nos berços e percebe que existem 20 almas completamente diferentes e tem apenas horas de vida. Então, o que estão exigindo coletivamente esses jovens é a presença dos adultos. Os adultos não estamos em presença. Eu, quando faço registros ou ensino canalizações, 80% das pessoas que vêm ainda não nasceram fisicamente. Ou seja, quando você pergunta para essa criança interior na meditação, eles dizem que não querem nascer na Terra, porque estando no útero da mãe, próximo ao nascimento, e percebem que vão ser homem ou mulher na Terra, é como se o corpo emocional falasse, não, peraí. E nasceram porque nasceram por cesárea, enfim, mas estão contra a própria encarnação. Então, eles têm um acúmulo de dores e são adultos que estão sobrevivendo. E o que faz uma criança com um adulto que sobrevive? Mãe, pai, faça esse enraizamento. É muito fácil detectar quando um ser está ultrapassando os limites. Os hábitos na escola mudam, as notas caem, mudanças de humor, não querem ser vistos. É verdade que na adolescência, normalmente, você veste roupas escuras porque você está nessa procura. Eu não vou falar contra meu pai ou mãe, às vezes eles estão atravessando uma própria guerra emocional. Eu sempre faço a piada, né? Mas era mais fácil ser adolescente com aquela avó do chinelo que pegava o chinelo para bater e você sabia imediatamente o que você tinha que fazer. Era arrumar o quarto, já alinhava os chakras e tudo, apenas mostrando o chinelo, do que ter uma mãe e um pai holístico que faz yoga, ayurveda e não sei o que, e muda ambientes, amizades, e no final das contas você acaba nem se reconhecendo, porque para poder se rebelar diante de uma geração e buscar essa nova semente, você deve ter esse apoio dessa outra geração, e essa geração não está. Além disso, tem outros fatores, como os eventos vitais, que são realmente importantes, como abusos sexuais, maus tratos, mas são muitos. Eu sempre falo sobre isso. Existe mais maltrato infantil agora do que na Idade Média. Eu me surpreendo. Uma amiga minha passou a empurrar a neta com o pé, pedindo para escovar os dentes, e quando a criança foi dormir, eu fui conversar com ela. Então, ainda existe uma geração que não resolveu esse luto, e quando você não resolve esse luto, você acaba se tornando um maltratador das gerações futuras.
E, além disso, tem o aspecto acadêmico. Não podemos sentar para estudar se tem preocupações, se o pai vai chegar bêbado, ou pelo menos as drogas na Espanha é muito alta, a maconha está muito presente nos pais e nos professores, álcool, drogas. Então, eles não podem também ter uma existência pela economia. Não podemos pagar 100 euros por semana em uma sessão de psicólogo. Então, o que você acaba usando para se acalmar? A maconha. Então, o que acontece primeiro? O viciado ou a dor? Então, o vício acaba me tranquilizando, certo? Então, é como se todo mundo tivesse virado nessa linha do tempo e agora essa geração nos ensina que todo mundo deve ir para o seu próprio lugar, ocupar o próprio lugar, porque senão não posso focar no meu caminho. Eu não encontro lugar. Além disso, temos fatores religiosos, espirituais, crenças, culpas. Eu sou uma pessoa boa, ruim. Eu preciso ser o que é esperado de mim. Existe mais alto índice de maltrato em pessoas com muita economia, diferente de bairros mais pobres, porque as crianças têm que ser igual ao pai, advogado. E olha, cuidado se você decide ser músico. Não tem um diálogo com o pai, porque eu tenho uma babá, um mordomo, um jardineiro. Meus pais eu mal consigo conversar. Então, falamos das causas que fazem com que uma pessoa peça ou escolha abandonar o planeta. E não quero ninguém aqui, não quero causar polêmica, mas a quantidade de casos nas crianças existem é impressionante. Se eu tenho uma crise, pelo menos eu peço para ir para um hospital. O fator emocional dessa geração tão hipersensível leva a ter uma somatização radical no próprio corpo para que estejam atentos a eles. E essa é uma maneira também de abandonar o planeta, muito silenciada e sobre a qual nem se fala. Obrigada. Elsa Antônio, tem alguma pergunta? Tenho. Eu conheci um jovem de 16 anos que tirou a própria vida porque a rede social não foi aceita por causa de uma foto que ele postou. Então, eu gostaria de dizer o que vocês podem dizer a pais de pessoas como essa, de crianças como essa. Não é uma ocasião, não é um caso isolado. Tem algum comentário? Bom, existem muitos fatores, sem dúvida. Devemos ver por que para ele era tão importante ser aceito socialmente, porque com certeza no próprio lar ele não estava sendo visto. Outro fator é como uma pessoa tão jovem pode ter uma rede social. Estamos quebrando contratos internacionais. Realmente é um pedido urgente de ser visto. Porque quando você vê o que tem por trás, existe muita dor. Às vezes porque os pais não percebem as sensibilidades da própria criança, porque o que é importante para eles é o que não falte um prato de comida na mesa, uma escola, e eles vão ter 5 trabalhos para que não falte nada para essa criança. Mas se a criança tem como prioridade um abraço, vemos que existe um desequilíbrio. Ontem pensei, não sei o que é pior, o capitalismo agressivo ou o maquinismo, é um termo que eu criei. Mas como é possível que todo mundo, atores, filósofos, estejam pulando, dançando numa rede social para postar? Ou como é possível que uma pessoa tenha que subir uma montanha e cair, ter acidentes apenas para tirar uma foto? Ter 1 minuto de protagonismo significa que estamos trazendo voz a todos os excluídos da família, mas principalmente para os pais. Mãe, olha para mim. Pai, olha para mim. Eu sou esse daqui. E isso também acontece muito no mundo espiritual, do ano
2.000, 3.000, mundo espiritual, por assim dizer, a abertura dos cursos. As pessoas se inscreviam no final de semana, pagavam 5.000 euros, faziam um curso de sei lá o quê. E as pessoas fizeram muitas aberturas de canais, mas não resolveram o próprio nascimento, nem o do pai ou da mãe. Quando passam a aplicar esse acompanhamento que a Marta mencionou, não sabiam como fazer essa gestão. Porque quando entrou a quinta dimensão na Terra, trouxe uma energia mais presente, não do bem ou do mal, mas daquilo que está presente no coração. Como já foi dito aqui, mente e coração é uma união. Então, às vezes nós pensamos que estamos melhor equilibrados do que está. Vem uma tempestade solar e você vê que está gritando com uma pessoa na rua. Aí, a questão é sustentar esse ideal, não apenas nesse curso do final de semana, porque tem umas velas, incenso, mas onde você precisa sustentar essa energia é na rua, no farol, no trânsito, no escritório. Então, essas crianças são invisíveis. Esses jovens socialmente são invisíveis. Tem muitos que não conseguem dormir na casa da namorada nova. Ou seja, são tantos casos que chega um minuto que o sucesso deles é ter uma informação privilegiada ou ganhar likes. Meu esposo é constelador, professor, ele, uns anos, veio e me perguntou, olha, tem um programa de televisão, é sobre o quê? Bom, acontece que duas meninas brigaram porque na Ilha das Paixões é o nome do programa. Bom, mas como eu não assisto esses programas, tivemos que assistir para entender o que as crianças estavam perguntando. Mas a questão é, o que essas crianças estão fazendo assistindo esses programas meia-noite? E eram crianças pequenas, de 6, 7 anos. Quando ele perguntou para elas, falaram, bom, eu vou vender roupa interior, porque eu vou ganhar mais do que você como professor. Então, é interessante, mas estamos presos no instinto básico, sobrevivência e economia. Houve uma involução. A minha avó lutou pelo voto das mulheres em 1914 em Paris, e agora a bisneta dela quer ter a calcinha, fotos em calcinha com likes. Então, perdemos o amor próprio, o autocuidado. Eu posso tirar uma selfie, mas eu preciso ter cuidado de ver onde eu estou pisando para evitar morrer. Estamos perdendo esse cálculo causa e consequência. Não há uma transmissão entre gerações. Na França, eles fazem algo muito interessante, que antigamente iam os netos, os pais, os tios, os primos, viajando apenas os meninos uma semana e as meninas separadas uma semana. E ainda algumas regiões eles fazem isso. Então tem um diálogo intergeracional, mas às vezes não acontece mais. Às vezes as crianças estão grudadas na tela. Então existe uma questão de causa e consequência, senso comum, porque não estamos educando mais, estamos educando as crianças para concorrer entre elas. Obrigada, Elsa. Obrigada pela pergunta. Bom, sabemos que existem muitas causas que levam para essa situação. Uma delas é a baixa autoestima, e você comentou algo sobre isso, esse inconformismo com a própria imagem corporal, ou a incapacidade de se relacionar com os outros, ou se sentir excluídos por serem magros, gordos, enfim. Como podemos dar uma informação que nos ajude nesse sentido?
Bom, a primeira recomendação em nível de educação é uma atividade de inteligência emocional todos os dias, como professor e na própria família. Como podemos entender a inteligência emocional? Sabemos que é mais importante o coeficiente emocional do que o intelectual. Daniel Goleman, há 20 anos, ele vem falando sobre isso. Então, agora, o Ministério de Educação já tem isso como obrigatório. Desbloqueio da voz com a fala, discursos, karaokê, exercícios de autoestima. Eu posso sim. Com a minha neta, eu pratico com ela, ela tem 2 aninhos, e ela diz, eu sou muito inteligente. Desde o ventre estamos falando para elas, você é amada, você vai estar segura na terra. E é assim como você tem ou atinge esse coeficiente intelectual. Existe essa autoconsciência, essa autoestima, isso no processo escolar e na própria família. Podemos fazer um programa apenas de inteligência emocional, se você quiser. E é tudo preventivo. Normalmente, tudo que acontece, processos de doenças e tudo, graças à informação que existe, 80% do que acontece pode se prevenir. Então, melhor prevenir do que lamentar. Também para os pais, escutem. Eu não posso pensar, ou diante dessa onda de negativismo, como é que eu posso fazer? Apenas escute, coloque a mão no ombro, escute as crianças, não devemos dar nenhum sermão. Escutando já fazemos 50%, porque escutando a própria pessoa se organiza os próprios pensamentos, não está pedindo um conselho, apenas está pedindo para ser ouvida, para organizar os pensamentos. Também existe algo chamado a família estendida, existem pactos álmicos, talvez eu vou nascer desse pai, dessa mãe, talvez porque não tinha um outro corpo disponível, mas eu vou ter um tio, uma vizinha, o jardineiro, e eu vou ter uma família álmica estendida de primeiro e segundo nível, e também muitos conhecimentos. E aqui sim entram as redes sociais. E por que estou na Terra, as dimensões, os propósitos dessa encarnação, do plano da Terra. E aos poucos você vai se relocalizando. Apenas é uma questão de reconectar. E de novo, a beleza é estar aqui na Terra e estarmos juntos e juntas. E um jovem consegue lembrar disso muito rápido. Eu vou trazer um exemplo. Tinha um jovem com muita informação, conhecimento, e é claro, depois, quando faz 9, 10 anos, ele acaba cortando, e é natural, é para sobreviver. Eles falam, não quero saber mais nada de você, mãe, e na minha frente ele até pegou um whisky e bebeu, enfim, vai fazer a própria vida. Ele queria passar, entre aspas, despercebido, e isso é normal. Depois, crescendo aos 18, 19 anos, essa é uma outra criança com um movimento de artes marciais, lembrou de tudo novamente. E esses jovens e as pessoas paz, pessoas altamente sensíveis, e todos somos paz, né? Existem vários graus, mas todos temos essa sensibilidade. Quanto mais jovens, mais sensível, e é normal, porque você não pode mudar algo se você não vê em termos de sensibilidade. Então, resumindo, bom, era isso. É que é uma questão infinita, porque é sobre por que estamos encarnados. Aqui precisaríamos contar a história da galáxia inteira, mas rapidamente. Eles se desconectam e se reconectam rapidamente, esse é o meu ponto.
Então, você que está assistindo agora, tenha certeza de que você pode se conectar ao universo inteiro rapidamente, porque essa é a nossa natureza e para isso que viemos aqui. E precisamente por isso você está aqui. Você está aqui para resolver essa questão e o mundo precisa de você. Também socialmente, ontem eu fiquei com o filho mais velho de José Luiz, diz, minha namorada, eu posso escrever para o computador da televisão. Eu fiquei olhando para ele e falei, nossa, interessante. Aí eu falei para ele, então você tem a preguiça, né? Porque houve uma mudança cultural em que acreditamos que o mundo real é como o mundo virtual, apenas com um botão e eu tenho tudo que eu mereço. Você vai tirar uma cópia e a pessoa está de bom humor, mau humor, alguma coisa pode acontecer, pode acabar a luz. Então, uma das informações mais importantes que podemos mencionar, pelo menos na Europa, e é claro, a pedagogia da Noemi é algo onde eu posso escolher, fazer escolhas. E é a aceitação. Aprender a aceitar que a vida não é o que nós queremos quando queremos. Não, a vida é o que acontece. E são experiências que precisamos atravessar para crescer como pessoas. E ela não pergunta, tudo bem se acontecer isso aqui hoje ou amanhã? Não, você perde um bebê, acontece algo, como o que vimos em 2020, ou seja, todos nós estamos passando em silêncio a morte como se não existisse, quando é a única certeza na vida. Quando nascemos, já temos certeza de que um dia precisamos ir embora. E a morte pode ser hoje, com 50 anos ou com 90. Se tivéssemos essa consciência, aprenderíamos a amar muito mais a vida, ou seja, voltariam os ciclos naturais dentro da sala de aula para que as pessoas saibam como lidar quando alguém vai embora, porque uma criança não entende quando a avó que fazia o lanchinho dele falece. Eu tenho uma aluna que diz para ela, quando vamos e voltamos, escolhemos as mesmas pessoas para voltar, e a mãe disse, a menina está doida. Pode ser que ela esteja canalizando ou não, mas simplesmente ela está trazendo perguntas que são mais, tem a ver com questões daqui, porque de repente ela acorda um dia e o avô dela não está mais. Então, devemos levar em consideração esses aspectos. No funeral da minha avó, eu estou falando aqui do ano 2013, estávamos homens e mulheres por um lado. E antigamente as crianças e as mulheres não iam para os enterros. Então, estamos falando de uma perda que envolve mudança, uma adaptação. E a partir daí eu posso desenvolver as minhas capacidades. Estamos enfrentando momentos de perdas constantes, empregos, casamentos, irmãos, abortos, ou seja, estão acontecendo muitas coisas que as crianças antigamente não existiam e agora já estão vendo. Por exemplo, ele vai para o baby shower e depois a criança não nasce. Antigamente, as mulheres não revelavam a gravidez. Então, estamos expandindo as realidades dos adultos para as crianças. Então, deve existir uma cultura de aceitação das transformações para que eles possam ter ferramentas para ter um pensamento acessível para aquilo que está acontecendo, para que não deixem de ser vulneráveis, porque o que torna forte um ser humano é a própria sensibilidade. Eu estou chorando porque eu senti que o meu amigo me traiu, eu mesma sou filha de alcoólatra, eu lembro do som, do barulho das chaves, você não sabia o que ia acontecer, como ele ia chegar, se ia ter briga em casa. Então, esse barulho das chaves fica com você pelo resto da vida. Então, a criança precisa
ir para a escola e ativar mecanismos com os professores. Existem poucos. Na Espanha, por exemplo, o ano passado, o governo, eu não sou de nenhum governo, tá? Mas eles negaram um plano de prevenção escolar do suicídio. Quando temos 80 mil tentativas anuais apenas na Espanha em crianças de 15, em jovens de 15 a 22 anos, mas não tem a vontade de fazer uma campanha escolar, de reconhecer quando o jovem ou a criança começa a transitar esse caminho. Então, é um silêncio calado. É como se houvesse um estigma social. Até agora há pouco, na Espanha, as pessoas não eram enterradas na mesma área do cemitério, porque a religião pesava muito. Até 1986, era obrigatório que as pessoas falecidas por causas estranhas fossem enterradas num lugar separado. Então, se um membro da família fora desse âmbito, as sobrinhas, as filhas não podiam casar. Então, o silêncio continuava. E tem coisas também físicas. Temos mais acesso à alimentação e comemos pior do que nunca, porque existe uma falta de vitaminas, não existe uma prática suficiente dos esportes para ter os hormônios em equilíbrio, estamos completamente grudadas às telas. Eu mesma engordei por causa disso. Então, é importante entender que falar sobre essas questões com as crianças, com os amigos deles ou delas, não é para saber se a minha filha tem um namoradinho ou não. E trazer de volta essa infância para as crianças. Não sei como é a situação nos outros países, mas já estão vendendo unhas postiças para crianças, biquínis com preenchimento. E eu sou de mente aberta, tá? Mas as meninas de 7 anos não têm por que ter uma cultura sexual de uma mulher de 18 ou de 45. Porque, da mesma forma que você está abrindo essa adultez, antes do tempo está transmitindo também essas dores. Por exemplo, elas ouvem: não confie nos homens, não confie nas mulheres. Frases que pairam ali nos membros da família, que carregam essa dor e continuam transmitindo, não se sabem de onde vem, mas já existe uma programação. Então, devemos introduzir um sistema em que o ser humano volte a ouvir a própria voz, que possa se atrever a ouvir a própria voz e ter um pensamento acessível de si mesmo, de pequenas coisas. Porque se você quer transformar o mundo por si só, você vai se render, mas aos pouquinhos, com pequenos sucessos diários, no final das contas vai ter uma grande montanha. E se cada um de nós movesse essa montanha, haverá uma grande transformação, mas não Goliat contra Davi, porque senão a sensação de fracasso vai ser maior. Crianças que fazem programas na escola sobre reciclagem de materiais, chegam em casa e a mãe joga tudo no lixo. Parece uma bobagem, mas para a criança isso significa: a minha mãe não confia em mim. Ou como a Noemi disse, aprende o que elas estão querendo dizer. Se o coleguinha roubou o lápis, enfim, eu sei que tenho os meus problemas, boletos para pagar, etc. Mas um minutinho, escute o problema do coleguinha que roubou o lápis. Não é simplesmente: vou comprar mais para você e deixa para lá. Não funciona assim. Eu gostaria de também trazer um ponto aqui de um grande impacto nos jovens, que é o abuso sexual. Nas escolas, Noemi, como podemos observar quais comportamentos ou quais características ou como poder identificar uma criança que está sendo abusada em casa? Bom, eu não tenho não sei como. Elsa, bom, primeiro acaba se descuidando, não penteia o cabelo, não toma banho, veste com roupa suja, ou
toma muito banho porque se sente sujo, depois as notas caem, ele vai se isolar muito, não vai participar de aniversários, ou não quer ir para a casa onde está o agressor. Também devemos entender que existem graus. Abuso sexual é qualquer coisa que tira a inocência da criança, mas não significa necessariamente uma violação com penetração. É um olhar lascivo, faz com que a criança se sinta suja, porque não sabe o que despertou aquilo. Então, existem 1000 maneiras de expressar isso, mas também devemos vigiar muito bem. Isso pode acabar em querer desaparecer do planeta. Em atos de despedida, por exemplo, escrevendo uma carta. Mãe, se eu for uma carga, você pode me levar para alguma internação, algum sítio. Você pensa, nossa, ele tem 15 anos e ele acha que é uma carga, mas não, é uma despedida. Ele passa a deixar algumas pistas, eles doam livros, música, CDs. Uma mãe, um pai não é um militar. Tudo bem se ele não organiza o quarto, se as camisetas estão bagunçadas, mas se ele usa todos os dias a mesma camiseta, sim, existe um conflito. Se conhecermos bem os nossos filhos e estarmos presentes, é claro que podem passar algumas coisas e estar atento às suspeitas. Na primeira suspeita de maus tratos, nunca deve ser o pai ou a mãe que pergunte, sempre deve ser um terceiro, alguém de confiança, o vizinho, uma pessoa com que a criança possa falar abertamente, porque não está envolvido emocionalmente e essa pessoa sim vai poder tirar a informação dele. Mas o primeiro sintoma mais evidente é não querer tomar banho ou tomar banho constantemente, ou se cobrir, acabam se cobrindo para não serem vistos. Bom, agradecemos a todos os que estão ouvindo neste momento a informação. Vamos participar, abrir para que vocês participem caso tenham perguntas ou comentários. Por exemplo, Ana Carolina diz, vejo que muitos jovens estão lembrando das vidas passadas, mas não tem com quem falar porque ninguém acredita neles. O que podemos dizer sobre isso? Não todos ao mesmo tempo, tá? Elsa. Não, a Noemi. Bom, Elsa, e depois eu posso compartilhar a nossa experiência. Bom, eu sei que agora há uma grande ressonância de alma com energia entrante e as crianças param na rua sem me conhecer, elas me param para contar as próprias histórias. Agora, recentemente tivemos um seminário de leitura rápida, pensei, nossa, livros maravilhoso, eu adoro ler. E tinha vários professores e muitos adolescentes que os pais falaram, tem que ir lá e aprender técnicas de estudo. Na sexta eles chegaram tensos e domingo eles foram embora contentes, falando, eu quero ser engenheiro, mas por causa disso não quero. E nós mesmos criávamos o plano de estudos deles e eles compartilhavam isso com os pais. Então eles sabem com quem podem se abrir e nós também queríamos pertencer, todos nós queremos pertencer, crescer em sociedade e curar, sarar em sociedade e nós queremos que os outros nos compreendam. Onde eles não são vistos e não são compreendidos, eles se isolam. E quando tem alguém com quem eles podem falar, eles se abrem completamente. Então é importante não perguntar a mesma coisa para eles, que eu já ouvi conversas do tipo, e aí, a academia, ou as notas, por exemplo, se tem
reunião social, a pergunta é: você está na escola? O que vai ser quando você quando você for mais velho? Você vê a cara da criança e pensa: mais um que está nem aí para o que eu quero fazer. Então, os adultos devemos prestar atenção à idade que eles têm e entender um pouquinho do que acontece no mundo deles para estabelecer esse diálogo com as novas gerações. E eles claramente perguntam. Eu tinha a minha escola há muitos anos, quando eu vivia em Barcelona, e eu fiz um projeto com o MEC de Niterói, com uma criança que veio, o pai dela estava fazendo um TCC e vieram 3 brasileiros para Barcelona e a menina quis se inscrever e a mãe disse: bom, vamos estar apenas 3 meses. Quando a mãe deixou entrar, ela me disse: os meus guias me disseram que aqui eu posso falar das minhas coisas. Eu não estou nem aí para desenhar. Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo e fizemos um projeto mundial de artes com crianças das estrelas. Então, eles, por ressonância, sabem com quem podem se abrir e com quem não. A questão é fazer o ensinar a confiar na própria voz. Porque pela necessidade de pertencimento, eles são suscetíveis a entrar em qualquer problema. Não é mim? Sim. Fizemos alguns estudos estatísticos com alguns professores e mais de 40% das crianças atualmente são empáticos, sensíveis e têm algumas habilidades psíquicas. Não gostamos de fazer aqui muita publicidade, mas são habilidades telepáticas, canalizações, vidas passadas. Para eles é normal. Então, aqui devemos entender que, primeiro, é normal. Se você não entender nada, nunca se assuste, não precisa se assustar. Nossa, aconteceu algo com a minha criança. Nossa, aquele famoso amigo imaginário, que horror. Não, nada a ver. O avô que faleceu, ou uma mulher, alguém que cuida. Mas a questão é que você, como adulto, precisa ouvir como você está se sentindo, bem, bom ou não, vamos ver o que está acontecendo. É completamente normal. Também precisamos ouvir, se você quiser, pode ir conversar com a Elsa, porque tem uma visão mais ampla. Lembrem que as crianças são assim, elas nascem com essa visão, espectrômetro, certo? Em espanhol se diz um espectro de compreensão, um espectro de frequência. Alguns vêm com esse espectro mais amplo. Então, se você estiver aqui, você precisa escutar e aprender. E se você estiver assim, aprenda com a compreensão e aumentar essa frequência para viver na Terra. E o pior é que às vezes fazemos isso daqui também, certo? Então, precisamos celebrar esse momento e tratar os outros com a compreensão, a famosa compreensão. Bom, essa questão dá para muitos programas, muitas coisas se abrem aqui, que é muito importante para o processo evolutivo da Terra. Na antropologia se diz, passamos para o próximo Homo, e não é qualquer coisa. Aqui cabe salientar o seguinte: muitos pais têm essa sensação de culpa. Ou seja, quando você fala para os pais, o filho está em cadeira de rodas ou alguma questão física, toda a família se une para ajudar essa criança. Quando um pai vê que um filho tem o canal aberto e aproveita isso, desfruta isso, com muitas patologias de medo, a minusvalia psíquica é como se fosse um defeito meu. Então, acaba entrando em negação. É muito mais difícil que uma mãe entre a apoiar um filho com fatores físicos que uma deficiência física. É cultural.
Então devemos fazer um acompanhamento desses pais durante muito tempo para que eles não tenham medo, não neguem aquilo que o filho está expressando, para que vivam aquilo com naturalidade, principalmente. Tem casos, por exemplo, de que os pais dão comprimidos para a criança dormir. Por exemplo, se a criança tira a própria vida, o jovem tira a própria vida, e estamos fazendo uma avaliação do estado emocional, físico dele, você prioriza que ele seja bom em inglês? Então, na cabeça dos pais, se ele fala inglês, se ele se dedica em inglês, é mais importante. Então, deveríamos criar programas em sala de aula, nas escolas, e fazer reuniões com os pais, dizendo, bom, tem uma criança com autismo parcial, Asperger, características. Vamos falar sobre isso na comunidade, porque às vezes existe uma rejeição apenas por não saber como fazer esse acompanhamento, como a Noemi disse. Não sabemos o que está acontecendo com essa criança, não sabemos se ele está sendo atacado ou está com o avô. Então, não vou rejeitar você por causa disso. Então, aprender que o mundo psíquico também existe, que não é um dom maravilhoso que vem de cima, pelo contrário, é uma informação que você precisa trabalhar, hormônios, cuidados de saúde, e que no final das contas todos nós vamos ter aberto esse sistema límbico de percepção de realidades. Não é magia, nem bruxaria, nem dom celestial. É um desenvolvimento maior de certas partes do corpo, mas é importante que as pessoas entendam que existe um corpo de dor e um corpo de alegria, e eu não posso fazer uma canalização correta sem resolver o meu corpo de dor, porque senão vai ser uma fugida espiritual. Muitos casos eu escuto, meu filho é um ser estelar da quinta dimensão, ele é índigo, cristal. Existem muitos rótulos. Às vezes me falam, ele acaba sendo muito mal-humorado. E às vezes eu peço para ele ficar quieto e sentar. Então, não deixar ou fazer com que a nossa criança seja especial. Vamos fazer com que se torne um adulto feliz, e devemos fazer essa campanha em todos os níveis, das comunidades, bairros, escolas, que a criança seja feliz, porque o amor é incondicional. O amor das crianças para os pais é incondicional, mas o contrário, quando os pais têm um filho, já querem que torçam para a própria equipe, ou seja, é um amor mais condicional do que não condicional. Então, a criança volta e pensa, vou voltar para ver se eles reclamam, pedem alguma coisa. Isso é amor incondicional e absoluto. Como nós já mencionamos, essa questão é bem ampla, e vamos para um próximo programa. O que vocês acham, Elsa, Antônio, Noemi? Seria uma alegria, sem dúvida. E nós pensamos com a Elsa convidar para essa série de programas em que vamos aprofundar na informação, que não seja tudo de uma vez só, informação digerível que possa ser revisada para entender a riqueza em cada um desses pontos que estamos tentando trazer para a vida prática. Não apenas ouvir uma conferência apenas para ouvir, e sim passar para os aspectos práticos e nos beneficiarmos dessa informação. Então, falamos com a Elsa para convidar o esposo dela para falar do ponto de vista de constelações familiares, ou seja, informação que nos ajude realmente a dar ferramentas que permitam que esses níveis que são muito altos, por exemplo, a Argentina,
ocupa o primeiro lugar nesse tipo de situações. No México, vemos que é a terceira causa de morte. Então, as estatísticas mostram a intensidade e a força que vem tendo essa vontade de se desconectar da vida. Antônio, você tem alguma observação, contribuição? Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta. A Elsa mencionou o autismo, certo? Eu gostaria de saber qual é o seu ponto de vista a respeito dessa questão. É bem amplo, claro, mas é bem comum atualmente na sociedade. Então, como você vê esses seres que chegam na Terra com esse autismo? Bom, após trabalhar muitos anos com uma fundação, Priveta Imaginário, da casa Chupa Chups, um dos netos das balas Chupa Chups tem filhos autistas. E ele diz, eu tenho muito dinheiro, então vou levar para os Estados Unidos com bons profissionais para se desenvolver bem na vida. Então, ele criou essa fundação para educar terapeutas e professores em hábitos de conduta. Ou seja, não podemos entender que existem dois casos iguais. Cada criança é única. E agora, atualmente, confundimos tudo com autismo. Não é a mesma coisa que um Asperger lateral, um autista social, enfim. Cada alma tem o próprio contrato álmico. No meu caso, na minha família, eu tenho 3 primos autistas. Um deles teve uma mãe no norte da França. Falam que ela entrou em conflito com a igreja, mas ela é corajosa. Ele tem 18 anos, ele já tem a própria habilitação, já está formado na escola primária e ele tem uma capacidade intelectual em matemática enorme. E agora vai passar a fazer, com o governo francês, um trabalho com tutores de matemáticas. Meu primo tinha dúvidas. Era como que se ele estava sendo vendido. Uma vez ele postou uma imagem no Instagram e me mostrou, isso está beneficiando tantas empresas. Ele não falava com muitas pessoas, mas comigo sim. Um dia estávamos desenhando árvores e me chamou a atenção, porque é um teste psicológico. Ele desenhou tipo aquelas pecinhas do Lego, peças quadradas. As árvores eram quadradas, era uma outra dimensão. Esse é um caso. E o outro caso era um outro priminho muito agressivo, que era internado no psiquiátrico. Então, tem alguns autismos que são por capacidade cognitiva, tem outros casos que são por causas da gravidez, e tem outros que têm a ver com o desenvolvimento bioquímico alterado, ou seja, há uma falta de hormônios e aí juntam doenças mentais com autismo. Então, cada criança é um universo único, mas eu já vi algo maravilhoso. Se os pais olharem para toda essa árvore geracional, todos os abortos, os mortos, tudo que não se falou, a criança já se enraiza. E se os pais resolvem os próprios conflitos, a criança se enraiza mais. Existem muitos fatores que dentro da própria família podem ser resolvidos para que essas crianças encaixem mais dentro do próprio prana e possam desenvolver a própria missão. As famílias precisam desenvolver um amor superior. Achamos que a criança sofre porque ela não se relaciona, mas tem crianças que são muito felizes sem se desenvolver. Eu, por exemplo, sou muito social, adoro estar com muitas pessoas, mas também eu sou muito feliz ficando sozinha, pintando durante horas. Então, devemos pensar por esse lado. Não há dois casos iguais e deveríamos olhar para todo esse contexto geracional também. Obrigada, Elsa. Então, vamos finalizando
maravilhosa transmissão por enquanto e queremos também mencionar que tem uma pessoa que está contribuindo aqui no chat, é a Pibi Pedrano. Organizando esse assunto, ou essa questão com o Antônio, pensamos em trazer a Vivi para participar com os dons nesse sistema. Então, pedimos para ela fazer uma canalização com as próprias frequências e sons que pudesse ajudar a acompanhar a jovens que nesse momento possam estar com depressão e possam sentir que querem se desconectar com a vida. E ela fez a canalização, já está disponível, ela é canal Vivi, muito obrigada por essa contribuição. O nome é Amor, Coração, Empatia e Acompanhamento. Já está disponível no canal dela para quem quiser compartilhar e entrar nessa frequência de Vivi Pedrário e ajudar as pessoas, os jovens e as pessoas com tendências de desconexão com a vida, já está disponível. Obrigada, Vivi, grande abraço e muito obrigada por estar aqui. Então, querida família, continuamos com essa jornada de prevenção do suicídio em geral e convidamos a todos vocês amanhã às 2 da tarde, hora da Colômbia. Vocês buscam a hora do próprio país. O nosso convidado será Xavier Pedro Gallego e Noemi Paiva novamente. Então, Antônio, Noemi, Elsa, muito obrigada. Se alguém quiser dar umas últimas palavras de conclusão, por favor. Obrigado, Noemi, Elsa, um grande prazer. Obrigado por tudo, toda a informação compartilhada até agora. Muito obrigada. Obrigada, Antônio, Marta, Noemi. Desculpa, senti que não deixei você falar, mas desculpa, amanhã eu vou ouvir você. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, sabemos que vamos continuar. A Vivi disse obrigada a vocês. Obrigada, família, por compartilhar essa informação para que sejamos cada vez mais os que nos beneficiamos dela. Até amanhã.